Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Você pode dizer nesta noite que você é livre? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar, sem perca de tempo, vamos estar lendo o livro de Gênesis. Gênesis 18. Gênesis 18, do 9 até o 14. Glória a Deus, aleluia. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara a porta da tenda, que estava atrás dela, e era Abraão e Sara já velho, e adiantado em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido. Haverei coisa alguma difícil ao Senhor ao tempo determinado. Tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus amado, Deus altíssimo, te rendo, Deus, de graça, Deus, por essa rica, Deus, oportunidade. Te peço, Deus, que usa, Deus, como um canal de bênção, Pai, e preparas, ó Deus, os ouvidos, ó Deus, para ouvir, ó Deus, a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pretendo ser rápido, não pretendo enfardar os irmãos, mas uma palavra que Deus colocou no meu coração acerca da promessa. A promessa, no caso aqui, que foi estendido para Abraão e para Sara, a sua mulher. Sabemos que, eu li um pouco mais para frente, sem poder adiantar um pouco o processo aqui, mas lá no começo da leitura, vai dizer que Sara e Abraão tiveram uma visita ilustre, uma visita especial. Tiveram ali uma visita de 3 anjos, a qual vieram ao seu encontro. Ao receber essa visita, Abraão se prostra aos pés desses 3 anjos, em momentos de louvor, de agradecimento, rendendo-nos a ele, reconhecendo aquilo que o Senhor tinha enviado. E esses anjos vêm com a missão de cumprir uma promessa que o próprio Deus havia feito a Abraão. Sendo assim, o Abraão vem para o lado de fora da tenda, a Sara fica dentro da tenda, e começa a conversar os 3 anjos, e começam os 3 a conversar, e quando o Abraão se aproxima, a Sara continua dentro da tenda, ouvindo aquilo que está entre eles conversando. E chega ao ponto que um dos 3 anjos vai dizer que a missão deles era avisar o Abraão
que a Sara ia ter um filho. Só que diante desse aviso, diante dessa pronúncia, a palavra de Deus vai dizer que a Sara riu. Escutando atrás da porta, ela riu. Por quê? Ela começou a se comparar mediante a realidade que ele estava vivendo. Ela ainda velha, ele ainda velho. Então, dentro da realidade dela, aquilo dali seria impossível. Mas diante disso aqui, nós temos um Deus que não fica preso nem à minha realidade, nem à sua. Nós temos um Deus que Ele transforma a sua realidade em verdade. Ele transforma, Ele não fica preso à nossa realidade. Aquilo que é impossível para nós é possível para Ele. E foi feita aquela promessa para que elas tivessem ali um filho. Só que dentro dessa promessa, que ela chegou ao ponto de rir, é aonde que nos alcança. Nos alcança. Às vezes, com a dureza do nosso coração, um pouco até de credulidade, nós duvidamos. Nós duvidamos da promessa que foi lançada contra nós, a favor a nós. Mas por que duvidamos? Eu, particularmente, falando de mim mesmo, eita, coisa ruim é esperar. Coisa ruim é esperar. Marca algo com alguém, espera para essa pessoa. Que tristeza, eu acho, né? E eu evito passar por isso, eu evito muito. Se marcar comigo 2 horas, a 1h30 eu estou sentado lá. Muito ruim esperar. A Sara já esperava um bom tempo. Ela esperou tanto que a idade alcançou. A velhice chegou, mas a promessa continuou de pé. A promessa continuou de pé. Qual é o meu papel aqui nesta noite? Eu quero crer que eu fui mandado de Deus para falar o seu coração nesta noite. Aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por que você está desistindo daquilo que Ele te prometeu? Por quê? Volta a acreditar. Está demorando, mas vai chegar. Ele está gerando a sua promessa. Ele está gerando a sua bênção. E Ele vai dizer que por esse tempo, a sua promessa vai chegar. Aleluia, glória a Deus. Por muitas vezes, desistimos. Paramos. Não acreditamos mais que essa promessa continua de pé. Por que não acreditamos? Por que paramos? Porque criamos um tempo somente nosso. Porque queremos que aquele tempo seja dentro do meu tempo, do nosso tempo. O nosso Deus não é limitado sobre as nossas vontades, Ele é limitado sobre a vontade dEle. Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Que as nossas promessas, que as nossas fé possa se erguer nesta noite, voltar a acreditar que aquele Deus que te prometeu algo, que você possa continuar esperando, que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir em nome de Jesus. Foi Ele que te prometeu, é Ele quem vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando eu estava estudando essa mensagem, confesso que Deus começou falando no meu coração sobre aquelas pessoas a qual um dia fazia parte desse rebanho.
algo aconteceu. Aquela pessoa se distanciou. Algo aconteceu. Aquela pessoa se entristeceu. Algo aconteceu. Aquela pessoa não faz parte desse rebanho. Mas quando a pessoa fazia parte desse rebanho, aquela pessoa estava debaixo de uma promessa. Estava debaixo de uma promessa. Eu vim aqui só para te dizer isso. Essa promessa ainda está de pé. Essa promessa ainda é para você. Ele fez uma promessa de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Por muitas vezes optamos pelas coisas passageiras, pelas coisas momentâneas. Tudo passa, mas a palavra dele não passará. A palavra dele continua de pé. Continua de pé, continua viva. E Zacarias vai dizer que somos prisioneiro da esperança. Você sabe o que é isso? É como se a esperança que arde no seu coração te acorrentasse e você agora não sai mais. Agora eu não consigo mais sair dessa esperança. Essa esperança vai continuar. Eu continuo preso na esperança que Ele me prometeu. Precisamos que essa esperança continue nos aprisionando. Não abre mão da esperança que Ele fez diante de você. Não abre mão da promessa que Ele fez diante de você. Eu não sei para quantas pessoas eu falo nesta noite. Muito rápido. Eu não preciso me alongar. Eu só queria dar o recado que Deus botou no meu coração. É só isso que eu vim fazer aqui nesta noite. É só dar esse recado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não perca. Não perca a esperança da promessa que Ele te fez. Não perde em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não perde. Já teve vez de eu entrar por essas portas e sentar em um banco desse, e o mensageiro vinha aqui falar, e eu começar a cogitar: essa menina esteve lá em casa hoje, esse moço esteve lá em casa hoje, esse pastor esteve lá em casa hoje, por que ele está falando diretamente comigo? Muitas vezes o Senhor nos separa para falar direto ao seu coração. Não preciso falar aqui 1 hora, não preciso falar aqui 2 horas. A minha responsabilidade é dizer para você que a sua promessa continua de pé. Não desista. Não desista. De repente você carrega uma culpa. A sua esperança está de pé. De repente você fez um aborto proposital. A promessa está de pé. De repente você está em busca de uma cura. A promessa está de pé. Eu não sei. Eu passo citando várias coisas que você possa estar passando por ela. Ainda assim, a promessa está de pé.